Muito boa tarde a todos. Meu nome é Rui Moreira, sou do Centro Tecnológico do Calçado e estamos aqui para fazer a apresentação do webinar, um webinar que vai estar focado nos relatórios de sustentabilidade e ESG. Normalmente, quando se utilizam estes acrónimos ESG, portanto, estamos a falar Environmental, Social and Governance, e a realização deste webinar sobre este tema foi impulsionada pelo crescente interesse das empresas da fileira de calçado pelo reporte de sustentabilidade, em grande parte este interesse motivado pela publicação recente de uma diretiva de reporte de sustentabilidade corporativa. Para nos falar sobre este tema, nós juntamos aqui um leque de pessoas com várias perspectivas sobre este reporte de sustentabilidade. Por um lado, iniciaremos com a Vera Pinto, que nos vai fazer aqui um enquadramento mais legal, do ponto de vista da evolução legal e da diretiva do reporte de sustentabilidade. Continuaremos com o João Moreira da CIBS, Sociedade Interbancária, e vocês podem perguntar porquê, mas vão ver quando vão assistir, quando o João Moreira nos falar sobre a perspectiva da CIBS e a relevância que tem o desempenho ESG dos clientes da banca para a avaliação de risco. Depois teremos o testemunho de uma empresa, o Ricardo Silva da Skypro, que tem vindo está em fase de elaboração do relatório de sustentabilidade da empresa, uma empresa da fileira que é relativamente conhecida no setor. Teremos a Joana Catarino, também aqui do Centro Tecnológico Calçado, que vai falar mais em aspectos práticos do reporte de sustentabilidade. E depois teremos, por fim, um período de questões e debate. Eu ia solicitar a todos os participantes, começando por agradecer a sua presença neste webinar, ia solicitar aos participantes qualquer questão que tenham ao longo das apresentações, que utilizem o chat que existe no Microsoft Teams, de perguntas e respostas, e depois essas questões serão analisadas pelos oradores, pelos palestrantes, de acordo com digamos, o tipo de questão que for colocada. Espero que o tempo que nós vamos tentar cumprir, em termos de horário, que a vossa participação aqui neste webinar seja proveitosa, e eu começo por passar a palavra à Vera Pinto, que nos vai falar sobre o enquadramento legal e do mercado dos relatórios de sustentabilidade ESG. Vera, quando quiseres, podes iniciar. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Vou então, calhou a mim dar o pontapé de saída para o mundo do relato de sustentabilidade, e ao longo desta hora e meia, sensivelmente, vamos então abordar temas que consideramos relevantes para o nosso setor. Como referido, o meu nome é Vera Pinto, sou investigadora cá no Centro Tecnológico Calçado. Vamos começar aqui com este enquadramento. Não se preocupem que isto não vai ser nada de muito denso e penso que será completamente compreensível para todos os participantes. Só um pequeno enquadramento, ou seja, estas necessidades de relatórios de report e toda esta questão da legislação do report surgem porque estamos numa altura em que as alterações climáticas e a degradação do ambiente são temáticas cada vez mais relevantes, não as podemos descurar, são temas centrais das agendas dos nossos políticos, são temas importantes para a comunidade científica que procuram compreender e encontrar soluções para contrariar estas alterações.
E porquê é que surgem estas alterações? Muito relacionado com o consumo excessivo de recursos naturais e com todo o impacto associado à sua utilização, à sua transformação e utilização. Como sabemos, o planeta não tem capacidade neste momento para regenerar os recursos naturais que estamos a consumir, ou seja, atualmente o planeta precisa de 1,7 anos para regenerar os recursos de um ano. Ou seja, sensivelmente a pouco mais de meio ano, nós já gastamos os recursos de um ano inteiro. E os principais culpados somos nós, sociedade e empresas, por isso algo tem que ser feito para contrariar estas alterações e a degradação do nosso planeta. A Comissão Europeia, consciente desta problemática e no sentido de atrasar e contrariar estas alterações, comprometeu-se ao cumprimento de objetivos bastante ambiciosos, ou seja, reduzir as emissões de pelo menos 55% até 2030 e ser o primeiro continente com impacto neutro, neutralidade carbónica até o ano de 2050. Para o cumprimento destas metas, a União Europeia definiu uma nova estratégia de crescimento que tem por objetivo transformar a União Europeia numa economia moderna, eficiente em termos de recursos e naturalmente competitiva, sem gases com efeito de estufa até 2050, que é o objetivo primordial, mas também conservando o capital da União Europeia e protegendo a saúde e o bem-estar dos cidadãos. Esta estratégia é designada por Pacto Ambiental Ecológico, em inglês, o Green Deal, que deverá ser conhecido pela maioria de vós, ou pelo menos já ouviram estas terminologias. O Pacto Ecológico Europeu assenta em 10 pilares, 50 iniciativas, não vamos entrar em detalhe, e tem o objetivo principal combater e contrariar as alterações climáticas no novo modelo de crescimento económico. Estas iniciativas, de uma forma muito geral, abrangem o clima, o ambiente, a energia, os transportes, a indústria, a agricultura e o financiamento sustentável. E, de alguma forma, todas estas componentes estão interligadas, ou seja, tudo isto em conjunto irá contribuir para que a Europa consiga atingir os seus objetivos. Sabemos que este é um objetivo ambicioso, para o qual todos temos que contribuir, incluindo as empresas do setor do calçado. Para dar cumprimento a este pacto, têm sido desenvolvidas outras estratégias também e publicadas outras estratégias para a União Europeia, mas também têm sido desenvolvidas bastantes e estão em discussão diretivas e regulamentos que para promover a melhoria da sustentabilidade do nosso planeta. E aqui inclui-se nas diretivas a sustentabilidade das empresas, que vai ser o nosso tema central do webinar. Outras propostas que estão em discussão e que consideramos que terão também relevância para o setor do calçado, estão aqui também indicadas, salientando a questão das alegações ambientais, ou seja, comprovar as alegações ambientais que fazemos sobre ou o nosso produto ou a nossa empresa, os resíduos que têm a ver com a responsabilidade alargada dos produtores, e falamos aqui também produtores de calçado, e o ecodesign, ou seja, requisitos para se desenvolver produtos com menor pegada ambiental. Entrando aqui, mergulhando aqui no relatório da sustentabilidade, ainda que a uma profundidade razoável, vamos então tentar perceber o que é isto do relatório da sustentabilidade que entrou em vigor muito recentemente. Ele está ao abrigo desta diretiva, está em vigor desde o início de 2023 e obriga as empresas abrangidas, porque ele não é dedicado a todas as empresas, a divulgar informações sobre o seu desempenho ambiental, sobre o seu social, os direitos humanos e a sua governação.
Muitas vezes esta diretiva é reconhecida por esta sigla, que é o Corporate Sustainability Reporting Directive, e aparece muitas vezes nos documentos. Este relatório exige também que as empresas, para além dos impactos da sua atividade, quer no ambiente, quer na sociedade, tenham também que avaliar os impactos que a sociedade e o ambiente têm no seu negócio. Ou seja, tem que fazer esta dupla avaliação, e essa informação terá que constar no relatório de sustentabilidade. A preparação deste relatório terá que respeitar as normas de sustentabilidade designadas por ESRS, que integram o ato delegado, também já foi publicado, e têm que ser alvo de certificações independentes. E este relatório tem também que ficar disponível em formato eletrónico para ser fácil a sua consulta, para ser fácil a sua avaliação e a comparação do desempenho entre empresas. A quem e quando é que se aplica este regulamento? Ok. Isto vai entrar de uma fase, vai ser implementado de uma forma gradual. Em 2025, as empresas já abrangidas pela diretiva do relatório não financeiro já terão que reportar, já terão que preparar este relatório com dados relativos ao ano 2024. Em 2026, as grandes empresas, cumprindo dois dos critérios considerados os normais para este tipo de empresas, terão que reportar em 2026 o ano de 2025, e em 2027 as PME cotadas, ou seja, considerando PMEs cotadas, terão que reportar o ano de 2026, podendo haver aqui uma extensão deste report durante 2 anos. As PMEs não cotadas, que são as nossas empresas, não serão obrigadas a fazer este reporte, mas dificilmente vão conseguir, digamos, escapar a este reporte e à disponibilização de informação, dado que se encontra numa cadeia de valor de grandes empresas que terão que reportar. Quais os objetivos desta diretiva, do relatório de sustentabilidade? No fundo, aumentar a transparência e a fiabilidade da informação que as empresas estão a comunicar. Estes relatórios são verificados, como disse há pouco, por entidades terceiras. Também uma uniformização com base nas normas, ou seja, todas as empresas terão que seguir as mesmas normas, e isso permite uniformizar a forma de comunicar e realizar esses relatórios, e também a comparação, ou seja, utilizando todas as mesmas normas, é mais fácil comparar o desempenho ambiental entre empresas. Permite também aos investidores, aos consumidores e outros stakeholders tomarem decisões mais informadas, por exemplo, numa tomada de decisão de um investimento ou de uma compra. Ajudam também, porque não é só a questão do report, o relatório de sustentabilidade não tem só a função de report, pretende também apoiar as empresas e ajudar as empresas a identificar os riscos e os impactos negativos da sua atividade e implementar medidas que venham melhorar o seu desempenho ambiental. Desta forma, contribuindo para um mercado mais justo, vai estimular certamente a concorrência e promover a inovação, porque as empresas terão que se distinguir no mercado. Avancei ali o combater o greenwashing, a palavra também que nós ouvimos frequentemente, que está relacionado com as alegações ambientais que atualmente são realizadas, na sua maioria, ou algumas são falsas, algumas são feitas de forma leviana e sem qualquer comprovação científica. E por último, o objetivo primordial da Comissão Europeia, contribuir para a neutralidade carbónica até 2050. O que e como reportar? Como há pouco referi já o regulamento que entrou em vigor, do regulamento delegado que entrou em vigor no início do ano 2023, e este define o primeiro conjunto de normas
que têm que ser utilizadas para a comunicação das informações sobre sustentabilidade. E tem desta designação ESRS, de se consultarem os documentos ou os artigos ou as publicações, muitas vezes são designadas desta forma. Até junho de 2024, a Comissão Europeia deverá adotar normas mais setoriais e aqui para setores com impacto mais significativo no ambiente, na sociedade e na governação. E normas também mais adequadas às PMEs cotadas e empresas de países terceiros. Apesar de, como referi, as PMEs não estarem abrangidas por este relatório, dada a sua relevância e dada a sua necessidade antecipada, está também a ser desenvolvida uma norma voluntária para apoiar os PMEs a fazer este reporte. Uma norma que, no fundo, se adapte à sua dimensão e aos recursos que uma PME tem para fazer este tipo de trabalho. Aqui, não entrando em detalhes, estas são as normas que estão disponíveis atualmente. Estas normas foram desenvolvidas com o apoio da EFRAG. A EFRAG é uma associação que é subcontratada, digamos assim, pela Comissão Europeia para fazer este tipo de trabalho, e o desenho destas normas teve em conta princípios e sistemas internacionalmente reconhecidos, como sejam os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, linhas e diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais, o guia da OCDE de diligência de vida para uma conduta empresarial e também orientações da Organização Internacional do Trabalho, a norma de responsabilidade social, a ISO 26000, desculpem, e princípios para investimento responsável, entre outras diretrizes. Assim, de uma forma sumária, o que é que o relatório deve incluir? Pelo menos o modelo empresarial e as políticas da empresa, incluindo processos relativos ao dever de diligência e os seus resultados, os riscos e a gestão e os indicadores-chaves do seu desempenho relativos à sua atividade. Aqui estão indicados 4 grandes temáticas da informação a incluir e que terá que ser avaliada para a preparação destes relatórios, incluindo as alterações climáticas, como por exemplo as emissões de gases de efeito estufa, o uso de recursos naturais, a poluição ou a biodiversidade, as políticas e práticas relacionadas com os direitos humanos, e aqui falamos do trabalho infantil, do trabalho forçado, da liberdade sindical, das políticas e práticas do trabalho e emprego, e aqui incluímos a segurança e saúde no trabalho, a remuneração, a formação e desenvolvimento profissional dos trabalhadores e da sociedade. E aqui, quando falamos na sociedade, ou seja, as empresas não podem estar isoladas, têm que estar em ligação e promover relações com a comunidade na qual estão inseridas. É um ponto também de grande relevância para promover a sustentabilidade. E, por fim, temos as práticas comerciais e justas, relacionadas com o comércio justo, como o próprio nome indica, a prevenção de corrupção, respeito pelos direitos dos consumidores e promover a concorrência. E depois as políticas e práticas de governação, e aqui incluímos, por exemplo, a estrutura de governação, os processos de tomada de decisão e o sistema de controle interno das empresas. Quais as vantagens? Quais as vantagens destes relatórios de sustentabilidade? Estas vantagens, como podem ver neste slide, estão claramente associadas ou fundem-se com os objetivos apresentados anteriormente, ou seja, elas vão permitir melhorar a transparência e a possibilidade de comparação da informação de sustentabilidade. Elas vão promover uma maior confiança nos investidores e consumidores na fase de compra, na fase de seleção. Serão também um fator distintivo e melhoria da imagem no mercado, ou seja, a empresa está a comunicar para o mercado, está a dar informação sobre a sua empresa e sobre o seu impacto, está a ser algo mais do que se não o fizesse. E também permite às empresas ter uma maior percepção e responsabilização pelos seus impactos ao nível do ESG,
e também identificar oportunidades de melhoria e como para tudo isto será necessário também criar oportunidades de inovação, crescimento sustentável e também é importante, e irão ver de seguida, o acesso ao financiamento. Ou seja, cada vez mais os bancos, os investidores vão solicitar este tipo de informação para darem acesso a determinados tipos de financiamento ou mesmo para as empresas participarem em algum tipo de projetos. Aqui só um slide mais final, de uma forma geral, mais ou menos com maior ou menor contributo, a implementação do Pacto Ecológico, a implementação do relatório de sustentabilidade terá um impacto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E pronto, muito obrigada, espero que tenha sido útil e no fim estarei disponível para questões. Muito obrigado, Vera, pela tua participação, com muito detalhe sobre a diretiva do reporte de sustentabilidade. Eu iria agora passar a palavra ao João Moreira. O João Moreira é quadro da CIBS, que é conhecida como sendo a Sociedade Interbancária. E vai-nos falar um pouco da perspectiva, vai-nos falar da perspectiva que as entidades bancárias têm desta temática e nomeadamente, das ações que a CIBS e as entidades bancárias já têm vindo a implementar, no sentido de recolher informação das empresas quanto ao seu desempenho em termos ambientais, sociais e de governança, como informações relevantes para a avaliação do risco na relação entre a banca e os seus e as entidades e as empresas, neste caso da fileira de calçado. Muito obrigado, João. João Moreira, então, a palavra é sua. Obrigado, Rui. Eu vou partilhar a apresentação também e vou começar a apresentação também fazendo uma ponte com umas palavras que a Vera disse que me parecem chaves e importantes. Deixa-me só ver se eu consigo pôr isto aqui. Sim, impecável. Eu vou apanhar duas coisas. Portanto, a Vera, na apresentação que ela fez, que foi impecável e elucidativa naquilo que são as obrigações das empresas com elas próprias, falou não é obrigatório, viram em vários sítios que não é obrigatório para algumas empresas começarem já a fazer isto, nomeadamente as PMEs, falou em datas de 2026 e 2027 como prazos e que, portanto, pode de alguma forma pensar, bom, isto não é para já, é só daqui a mais tarde. Eu tenho más notícias para quem acha que vai estar relaxado, porque há outra componente da regulamentação que é uma regulamentação bancária, e que eu vou sintetizar de uma forma muito breve e muito simples, que é, para além desta regulamentação que aplica às empresas, a União Europeia também tem 600 páginas de regulamentação que aplica aos bancos. E a regulamentação que aplica aos bancos diz o seguinte: os bancos vão ter que reportar acerca dos clientes deles. E, portanto, é uma coisa que não é nem para 2024, aliás, já está a reportar alguma informação o ano passado, mas vai reportar ainda mais, e nomeadamente reportar informação sobre PMEs também já. E, portanto, os bancos, para cumprir as suas obrigações regulamentares, vão ser obrigados a pedir às empresas, suas clientes a quem financiam, informação da ESG. E é por isso que a CIBS desenvolveu, em conjunto com bancos, neste momento não estamos a falar de 2 nem 3 bancos, são 10 bancos aderentes a este ecossistema, e portanto estes 10 bancos vão solicitar aos seus clientes informação de ESG já este ano. Portanto, todas as empresas que estão aqui assim representadas, se tiverem exposição bancária, eu posso garantir que vão já ter, ao longo deste ano, não sei exatamente se no primeiro trimestre, segundo trimestre ou se na segunda fase do ano, mas irão ter notícias do vosso comercial a solicitar informação de ESG. Okay? Portanto, é algo que, na realidade, vai-vos acontecer já muito em breve. Isto porque a União Europeia, em termos de regulamentação, o que ela diz é o seguinte: para além das empresas por si só reportarem, nós vamos fazer os bancos, fazer a mudança nas empresas através dos bancos. Neste momento não está previsto qualquer tipo de penalização, nem penalização para os bancos, nem penalização para as empresas, que eventualmente respondam. Não está previsto, mas eu acredito que isso vai acontecer mais à frente, nos tais 2025 ou 2026, ok? Mas neste momento não está previsto. Inclusivamente, eu digo, já vou referir isso um pouco mais à frente,
não responder às questões não é uma boa notícia, porque tipicamente uma não resposta, na realidade uma não resposta aos fóruns bancos equivale a um zero. Portanto, às vezes nós tivemos algumas empresas que já estão a participar no piloto e que tinham algum receio eu tenho algum receio de preencher alguma informação e depois dizerem que eu não sou muito verde. É ao contrário, se você não preencher nada tem sempre zero. Portanto, esse é um ponto importante. Rui, diga-me só uma coisa, só para eu dizer mais ou menos quanto tempo é que eu tenho. Estão previstos cerca de 20 minutos, mas Okay, se precisar de mais alguns minutos também não é crítico. 20 Rui, minutos. Impecável, 20 minutos era o que eu tinha em mais ou mente. menos. Mais do que isso, acabaria por ser um bocadinho denso. Eu não vou passar por todos os slides, vou passar por aqueles que considero mais Muito bem. importantes. Muito E bem. às vezes estou a olhar para o lado, mas é porque está aqui o meu segundo ecrã. Muito bem, João. E Muito bem, portanto João. vamos conseguir avançar nos 20 minutos. Vamos cá avançar com Ok. isto. Ok, portanto, eu queria chamar a atenção, realmente, portanto, a CIPS está a criar aquilo que é uma ferramenta de report para os bancos, e que necessita de ser alimentada com a informação das empresas. Portanto, este diagrama que diz aqui, sim, explica um pouco aquilo que nós chamamos o ecossistema, que foi criado, obviamente, para os bancos cumprirem as suas obrigações regulamentares, mas também para beneficiar as empresas. Beneficiar as empresas de que forma? Bom, como os bancos vão ter que recolher informação das empresas para fazer o seu reporting, eles podem fazer de duas formas. Ou cada um banco pergunta a informação às empresas com os seus próprios questionários, o que significa que as empresas teriam que preencher um questionário para cada banco com quem trabalhassem, ou com quem que desejassem trabalhar. O sistema bancário disse, não, vamos unificar isto, e assim as empresas têm que preencher só uma vez um questionário e depois disponibilizam a informação para os bancos que entenderem, em particular os bancos com quem têm relações comerciais ou com quem desejam ter relações comerciais. Portanto, é assim que o ecossistema funciona, é também para o benefício das empresas. Enquadramento regulamentar, já falei um pouco, não vale a pena, ainda menos denso do que a Vera. Portanto, a Vera tinha SFD, o CSRD, que é aquilo que aplica tipicamente às empresas. No caso dos bancos, os palavrões são o CRR, a taxonomia, o SFDR e o CSDDD. São 600 páginas de regulamentação, que no nosso caso, e para desenvolvermos a nossa solução, estamos a ser apoiados pela Vieira de Almeida, PwC. Portanto, nós temos a garantia de que a nossa solução é 100% regulamentar, utilizando estes parceiros de conhecimento que nos apoiam e que apoiam também as empresas e os bancos na sua jornada ESG. Ok? Isto que aqui vemos é o que nós chamamos o portal dos bancos, é onde os bancos entram numa plataforma para cumprir as suas informações regulamentares. E, portanto, os utilizadores disto são os bancos. O que vocês virão como empresas é algo deste género. Portanto, há o sistema de portal de empresas, vocês vão ter um utilizador e uma password, e sempre que um banco solicitar, vocês entrarão nesta plataforma e preencherão informação de ESG. São basicamente 4 questionários. Ok, vou entrar um pouco mais em detalhe acerca deste processo. Eu gostaria de chamar a atenção, só voltando atrás aqui um pouco, este ecossistema que aqui está, neste momento é composto basicamente por 10 bancos. Okay? São todos os grandes, os médios, os principais pequenos. Portanto, é impossível fugir a este ecossistema. Todo o sistema bancário está unido à volta disso, o que é uma coisa boa. Significa que não vai haver abordagens diferentes consoante o banco e, portanto, é mais simples para as empresas. Neste momento, em termos das empresas, nós temos já um envolvimento de 15 empresas que foram os primeiros beta users, que foram a convite dos bancos. Os bancos também a convite de algumas associações e de nós, mas sobretudo a convite dos bancos, em que 11 empresas já preencheram aqueles 4 questionários que mencionámos. Estamos agora a criar aquilo que se chama a fase 2 do beta, onde ambicionamos chegar a 400 submissões e para isso acreditamos que vamos ter que chegar a cerca de 2.000 empresas. Nem todas as empresas irão completar o preenchimento, vamos tentar fazer isso. A grande vantagem de ser uma beta user desta plataforma é que nesta fase a CIPS e os bancos, os próprios bancos, mas sobretudo a CIPS, está a prestar um apoio muito mais próximo às empresas nesse primeiro preenchimento desta informação, que, repito, este ano, mais tarde ou mais cedo, vai chegar a todas as empresas que têm exposição bancária, independentemente do tamanho do setor de atividade. Okay? Avançar um pouco mais à frente. Uma empresa, quando
for solicitada a preencher esta informação, são questionários relativamente extensos, consoante a dimensão da empresa e são mais ou menos extensos. Portanto, as PMEs têm questionários mais simples. Nós temos aqui a ver aqui o ESG simples, é para uma empresa PME. Uma empresa que seja grande tem o ESG completo, que é mais rigoroso e mais complexo. As perguntas que são colocadas têm a ver com a atividade da empresa, cumprimento de normas de ambientais, mas também, como mencionou há pouco a Vera, de responsabilidade social e de boa governança. Okay? Eu recomendo sempre, é sempre importante nós olharmos para estas perguntas. São perguntas que vêm da regulamentação na maior parte dos casos, e quanto mais cedo nós olharmos para estas perguntas, mais cedo nós temos uma percepção daquilo que é esperado de nós, empresas. Eu próprio tenho uma empresa e, portanto, olho para isto com alguma atenção. As perguntas são variadas e, tipicamente, o que nós vemos nos nossos beta users é que não são todos preenchidos por uma só pessoa. Há alguma informação financeira, tem a ver com os ativos, tem a ver com a cadeia de valor, tem a ver com OPEX, CAPEX e outros indicadores financeiros. Há informação sobre recursos humanos, quantos trabalhadores têm, homens, mulheres, qual é que é o salário e o diferencial de salário entre homens e mulheres. Portanto, este é o tipo de perguntas que vão ser colocadas. E eu diria que estas são as áreas. Depois, a seguir, consoante, no caso do calçado, há sempre fábricas e há sempre perguntas relacionadas com o processo de fabrico. Portanto, é natural que alguém associado ao processo de fabrico esteja também envolvido no preenchimento destes questionários. Okay? As fases da Lua são basicamente a jornada que nós dentro deste ecossistema estamos a criar. Como mencionei já, temos 10 bancos fundadores. Okay? Temos alguns parceiros que Conhecimento Verde, Almeida, PwC, que nós mencionamos. Systemic, que nos está a apoiar a ativar as empresas via as associações, em particular a CTCT, como estamos aqui agora, e a Cimor, que é o nosso parceiro tecnológico. Portanto, o software é basicamente desenvolvido por este parceiro tecnológico. Portanto, já temos este setup basicamente construído e estamos agora a fazer aquilo que é a angariação de empresas. Já temos as beta. Eu gostaria de vos convencer alguns das empresas que aqui estão a entrarem naquilo que nós chamamos a fase 2. Portanto, já temos a fase 1, onde convidámos 21 empresas, 15 acabaram por entrar e 11 cumpriram o preenchimento. Nós agora queremos convidar cerca de 2.000 empresas e ter pelo menos 400 preenchimentos. Se tivermos 2.000 preenchimentos, melhor ainda, mas normalmente há sempre alguém que fica pelo caminho por alguma razão. Ok? E, portanto, esta é a fase onde nós estamos agora e, mais uma vez, eu esperaria conseguir convencer algumas das vossas empresas que estejam aqui representadas a começarem já esta jornada. A angariação de pessoas, de empresas, para preencher informação vem através, como falámos, das associações. A PICAP CTCP aparece aqui. Mas estamos a fazer esta jornada com várias associações e o discurso é sempre semelhante àquele que eu estou a dar. Eu queria agora passar, se calhar, para um último slide. Tem a ver, sintetiza um pouco algumas das vantagens de participar. Eu já disse, quem não preencher a informação quando os bancos a solicitarem não tem vantagens, pelo contrário, mesmo que ache ou que a percepção seja que esteja mal. Portanto, não preencher equivale a um 0. Ao preencherem, vocês depois têm acesso, para além de terem apoio no preenchimento, que obviamente as primeiras empresas vão ter um apoio mais próximo, com toda a transparência. Este portal de empresas está neste momento a ser utilizado pela primeira vez em tempo real com poucas empresas e nós estamos a aprender com essas mesmas empresas o que é que podemos fazer para o melhorar. E, portanto, estamos permanentemente a melhorar e, portanto, temos com uma atenção particular a estas empresas que vão ser as primeiras. No final do preenchimento, vocês vão ter um conjunto de relatórios. Portanto, aparece aqui a toolkit de ferramentas, mas é basicamente um download de relatórios que vocês vão poder fazer para ter uma primeira ideia e visão sobre onde é que vocês estão do ponto de vista de rating ESG.
Portanto, este é o aspecto, digamos assim, dos questionários, dos relatórios. Já mencionei o tema do apoio dedicado, do apoio dedicado. Outra das coisas que nós estamos a promover também é as empresas que vão participar, de alguma forma vão ser consideradas pioneiras. Eu acho que isso é um goodwill que há através dos bancos, não é? Naturalmente, mas também a nossa ideia é publicitar essa informação. Portanto, as primeiras empresas a preencher esta informação vão ser pioneiras de ESG e eu acho que também vão ter a possibilidade depois de planear aquilo que é a jornada para estarem melhores do que as outras e num caminho positivo quando, eventualmente, a regulamentação começar a impor algum tipo de penalização às empresas e aos próprios bancos. Oi, eu não tinha mais nada de especial a dizer, vou só passar muito rapidamente sobre o que as pessoas disseram que participaram até agora. Portanto, as tais 11 empresas que participaram até agora estão relativamente satisfeitas com o portal de empresas. Aqui é onde nós, com toda a humildade, achamos que temos que melhorar e podemos melhorar. O portal de empresas, como lhe digo, atenção, há muitas perguntas que são completamente regulamentadas e nós temos que as fazer. E nós procuramos fazê-las da forma mais amigável possível, com muitas ajudas e com o maior apoio possível. Vocês vão ver, se alguma vez entrarem e começarem a preencher, há ali perguntas que se calhar vocês nunca teriam pensado nelas e são chatas e como é que eu vou responder a isto? Portanto, nós estamos sempre a melhorar, a tentar ajudar e apoiar as empresas a fazer isto melhor. O apoio que nós estamos a prestar nesta fase é considerado excelente, portanto é a segunda parte que ali está, excelente ou bom, muito, muito, muito bom, e também tem a ver com o facto de nós estamos neste momento a ter um apoio naturalmente muito, muito, muito próximo às empresas. Tempo de resolução de dúvidas excelente, a recomendação do preenchimento, a maioria das empresas responde que sim. Houve uma empresa que respondeu que não, e ela disse que não recomendava só por uma razão, porque ela fez algumas sugestões que ainda não estão implementadas e enquadradas no portal. A boa notícia é que nós temos neste momento 11 alterações ao portal, que inclui as sugestões desta empresa e que, portanto, as que vierem a seguir já vão beneficiar dessas modificações e dessas alterações. Portanto, eu diria que daqui a 15 dias ou 3 semanas, quando tivermos estes melhoramentos feitos, esta empresa vai também recomendar a outras empresas que comecem a fazer o preenchimento já nesta fase. War Stories são estas, portanto, estas são um pouco algumas palavras das beta testers ou beta users. Eu não gosto muito da palavra beta testers porque vocês não estão a testar nada. A ferramenta está perfeitamente testada. Vocês são os utilizadores principais, primários desta solução. Toda a informação numa só plataforma acessível aos bancos, portanto só tenho que preencher uma vez. Tenho interesse sobre o tema, quer saber como é que eu estou. Vou estar na linha da frente dos requisitos de ESG. Vou ser o primeiro a perceber exatamente quais é que são as perguntas ao qual vou ter que ser respondido. E atenção, às grandes empresas há ali questionários que têm literalmente centenas de perguntas. Portanto, é algo que pode ser, sobretudo para grandes empresas, relativamente pesado. Outra motivação é simplesmente o convite do parceiro bancário. E eu acho que isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo a todos. Portanto, como lhe disse, qualquer empresa que tenha exposição bancária vai ter, ao longo deste ano, contacto com esta situação. O que é que recomendaria o preenchimento? É uma boa medida para preparar o futuro e todas as empresas deviam preencher até para perceberem os pontos de melhorar. Portanto, metade das coisas que eu disse aqui, sim, na realidade, não foram inventadas por mim, foram até transmitidas pelos próprios beta users desta primeira fase, que ocorreu durante o mês de janeiro e dezembro. Portanto, na realidade, foi durante o mês de dezembro, arrastou-se até ao princípio de janeiro, isto acabou de acabar, esta fase. Acabou de acabar. Oi, não tenho nada mais. Muito bem. Muitíssimo obrigado, João Moreira. E só já vi que já existe uma outra questão de participantes, mas como disse, nós no final
teremos aqui tempo para lançar as questões aos palestrantes e, portanto, reitero a informação que dei no início. Qualquer questão que queiram colocar, por favor, utilizem o chat aqui para colocar essa questão, que será colocada seguramente no final do webinar. E eu aqui, em relação à apresentação, foi feita pelo Jorge Moreira, só acrescentaria que realmente tivemos uma reunião prévia já há algum tempo com a CIBS e ficou acordado que o Centro Tecnológico Calçado está disponível para colaborar com as empresas no preenchimento do questionário e em poder eventualmente tirar alguma dúvida que possa existir ao longo desse processo, ou mesmo colaborar diretamente com as empresas nesse processo. Muito obrigado, João Moreira, mais uma vez, e seguramente vamos voltar a falar daqui um bocadinho com as questões que irão ser colocadas. Eu agora iria passar a palavra ao Ricardo Silva, da SkyPro, representa a SkyPro, que nos vai falar sobre o reporte prático, no fundo, aquilo que nós queremos ouvir do Ricardo. Eu sei que a SkyPro está já num processo de elaboração de relatórios de sustentabilidade e, portanto, a ideia é também ouvir o testemunho de uma PME que já iniciou este processo e ouvir a sua perspectiva e as questões que se foram levantando ao longo deste processo. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Rui, pelo convite e também obrigado a todos aqui os participantes. Espero ser claro aqui na minha apresentação e vou tentar dar uma ótica, uma visão sobre a sustentabilidade na ótica aqui das pequenas e médias empresas. Penso que a minha partilha está disponível, não sei, presumo que sim. Exato, está muitíssimo bem, Ricardo. Podes continuar. Portanto, eu queria aqui, começava aqui por dizer, porque falamos de sustentabilidade, portanto, no fundo, o que é que define aqui, portanto, aqui a sustentabilidade? Portanto, nós percebemos, é muito conotada nota aqui das empresas, a sustentabilidade, de fazer algo verde, uns produtos com uma base mais sustentável, uns produtos mais eco-friendly, portanto, mas não, a sustentabilidade é muito mais do que isto. A Vera há pouco já fez aqui uma apresentação, na sua apresentação, já referiu do consumo excessivo que temos dos recursos do planeta. Efetivamente, verifica-se aqui, na sequência daquela afirmação, de que se nos anos 70 nós estamos dentro das necessidades, verifica-se que este crescimento, ou seja, nós cada vez mais consumimos os recursos muito mais rapidamente. Ou seja, atualmente, este é daqui o caso aqui da pandemia, em que existiu um menor consumo de recursos, mas há uma tendência crescente. E, portanto, aqui a sustentabilidade define-se, aqui, como diz aqui as próprias Nações Unidas, como a necessidade de satisfazer as nossas necessidades atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras. E isto aqui é o grande modo e é o que nos leva realmente a ter esta responsabilidade, quer ambiental, quer social, quer de governo. E, portanto, nesta ótica aqui, surge aqui uma política, e eu faço aqui este enquadramento para nós percebermos e elevar a importância de olharmos todos para a sustentabilidade, portanto, isso tudo aqui, as pequenas e médias empresas, não como mais uma obrigação legal, não como algo mais que me vai ter que tratar, mas sim como uma grande oportunidade. E isto porquê? Porque a sustentabilidade, no fundo, ela apenas existe suportada em 3 pilares, que são o lucro, o P, profit, as pessoas, people, e o planeta. E isto aqui é extremamente importante. Há cerca de 2 meses, numa conferência na Gulbenkian, em que estava o presidente do IAPMEI, e ele resumia isto de uma forma muito simples, que a sustentabilidade era como o típico mocho alentejano, que nós conhecemos, que tem 3 pernas. Se tirarmos uma das pernas desse mocho, o mocho cai. E este é o facto. Portanto, para as empresas, portanto, não é apenas fazer alguns produtos verdes e é uma empresa sustentável, de todo modo. Portanto, nós temos que ter sempre a noção de que tem que existir lucro, tem que existir valor, tem que existir as pessoas, portanto, a responsabilidade social, quer interna, portanto, quer externa, portanto, estar sempre com enorme importância e, finalmente, então, aqui o planeta. E eu aproveitava aqui para questionar, portanto, na ótica das empresas,
Porque tudo isto a sustentabilidade começa pela lógica de criação de valor. Porque, efetivamente, se as empresas não gerarem valor, se as empresas não gerarem lucros, não podem, obviamente, assegurar boas remunerações, bons prémios, boas condições, não podem apoiar instituições, portanto, fora que façam apoio a causas sociais, ou seja, não existindo valor, não é preciso partilhar pelas pessoas e, obviamente, não tendo as pessoas satisfeitas, também não têm a visão nem o pensamento adequados para olharem para o ambiente. E, portanto, tudo começa por essa geração de valor. E nestes modelos de negócio que agora surgem, como é que é possível às empresas de calçado, por exemplo, da qual nós também fazemos parte, criar valor? E existem, eu refiro aqui, para quatro exemplos das 5 principais abordagens. Uma abordagem é por via do ecodesign, e isso é uma forma de gerar valor. É por via de serviços de reparação de calçado, é por via de serviços de reuso, é por via de serviços de aluguer, neste caso mais têxtil, vestuário, e também por via dos serviços aqui de reciclagem. Portanto, isto são novos modelos de negócios que se até à data de hoje nós olhamos muito aqui as empresas como, ok, o nosso negócio é produzir, é apenas comprar as matérias-primas e produzir. Hoje não. Ou seja, implica que nós tem que haver um pensamento de novas áreas de negócio e modelos de negócio que se enquadrem nestas novas, neste caminho sem retorno que é a sustentabilidade, e modelos de negócio que gerem valor. E, obviamente, estes modelos de negócio, por experiência aqui da SkyPro, nós acreditamos que eles devem representar, no espaço de 2, 3 anos, uma 20%, 15%, 20% da nossa cota de mercado e no nosso volume de negócios. E isso reflete que nós já começamos esta abordagem com os nossos clientes há 4 anos atrás. No período de crescimento aqui da pandemia, estamos com este assunto em mãos. E se, efetivamente, nos últimos anos, o número de propostas que tínhamos colocado e pedidos dos nossos clientes relativamente a este tipo de serviços eram na vizinhança de 0, eu posso dizer que durante o ano de 2023 já tivemos mais de algumas dezenas de abordagens neste sentido. E estamos diariamente a preparar propostas para este tipo de soluções. Portanto, isto é algo que está em efervescência, é algo que é uma oportunidade crescente e que as empresas têm que olhar devidamente para isto, como sendo aqui uma área de negócio de gerar valor através da sustentabilidade. E deixo aqui alguns exemplos de como aqui gerar valor. Um guia muito bom, que saiu aqui num projeto, em que resume muito bem o que é o ecodesign. Falamos em ecodesign e automaticamente aqui associamos ecodesign ao desenho, pensar uns novos modelos, novas imagens. Não, o ecodesign vai muito mais para além do que o próprio design em si. Obviamente, ele requer um design de funcionalidade, isto é, eu se estou a usar um sapato, eu tenho que pensar o sapato como será no final de vida, possibilidade de o reciclar ou de o desmembrar de uma forma mais simples. Eu estou a preparar um cinto ou uma carteira, eu tenho que pensar como é que eu posso, no final de vida, por exemplo, recuperar a fivela, portanto, de uma forma simples, recuperar a fivela e apenas produza a parte do couro, portanto, e mantenha aqui a fivela apenas com um pequeno banho. Portanto, isto pode ser pensado. Portanto, o design tem que ser pensado para a funcionalidade, mas existem também mais 2 critérios extremamente importantes no ecodesign, que é a própria durabilidade dos materiais. Eu, quando estou a criar novos modelos de sapato, deveria pensar qual é a sua durabilidade. Não usar materiais que tenham baixas resistências, baixas propriedades físico-mecânicas, que tenham apenas um uso limitado, mas sim sapatos com uma maior durabilidade. Portanto, e o terceiro ponto é, nesta escolha de materiais, procurar ser materiais mais inócuos e materiais totalmente isentos de substâncias químicas perigosas, materiais com menores tingimentos, com materiais que tenham origens naturais de produtos claramente demonstrados como de menor pegada carbónica e menor pegada ambiental. E, portanto, o ecodesign assenta nestes 3 pilares. No pilar
do design para a funcionalidade, no pilar da durabilidade e no pilar da seção de materiais mais eco-friendly e com uso de menores substâncias nocivas. Portanto, isto é um pensamento que as empresas devem olhar com extremamente cuidado e importância. Um outro exemplo, por exemplo, na parte aqui da reparação. Um novo modelo de negócio de que o próprio governo francês lançou em outubro de 2023 um fundo, o Fundo de Reparação, no qual tem uma verba de 154 milhões de euros disponíveis para a reparação de peças de vestuário e calçado. O bónus para o calçado em couro, por exemplo, tem um apoio de 25 euros à reparação. Isto significa as empresas, podem ver isto aqui, pequenas empresas, microempresas, podem ver como uma oportunidade de ter uma linha de reparação em que, através de um parceiro dos comerciais, portanto, francês, pode retomar. É só uma questão de montar aqui uma cadeia logística que permita facilmente transportar para reparação e voltar a retomar. E, portanto, isto são valores aqui aliciantes que podem realmente trazer valor às empresas. Portanto, uma coisa também se percebe, este negócio de sustentabilidade não são negócios de volume, não são os que trazem a quantidade que nós estamos habituados, pelo nosso modelo de negócio normal, mas são negócios que trazem margem. E, portanto, menores faturações, mas margens superiores. Portanto, e isso sim é geração de valor. Aqui deixo aqui, por exemplo, um outro exemplo para a utilização, por exemplo, de novos materiais de base aqui sustentável. Várias marcas já utilizam isto, portanto, a acessão destes materiais é outro fator de diferenciação. Todos temos já a experiência de que os nossos clientes vêm ter connosco, olha, eu precisava de algo que tivesse maior sustentabilidade, tenho essas necessidades, e reparem, todos os grandes parceiros neste momento estão a atuar a este nível. E, portanto, novamente aqui uma oportunidade, e, portanto, nós procurando notícias facilmente encontramos da apetência e da necessidade. Mas dizem-nos hoje, ok, mas estes materiais sustentáveis são materiais para nós, para as empresas, muito mais caros. Sim, assim, tem algum valor a mais, mas o que acontecia há 2 anos, 3 anos atrás, com as primeiras soluções, atualmente já existem soluções no mercado que, ok, há um pequeno diferencial, diferença de custo, 10%, 15%, 20% superior, mas, como disse, na lógica de criação de valor, já há uma disponibilidade de aceitação por parte dos clientes em assentar um pequeno excedente, sabendo que tem garantias efetivas de que são sustentáveis. E, portanto, eu alerto neste caso sempre o cuidado de não fazer o greenwashing, ou seja, ter garantia de que esses materiais são efetivamente sustentáveis. E para isso existem as metodologias de análise de ciclo de vida. O próprio Centro Tecnológico também tem essas ferramentas que nos permitem claramente assegurar de que são materiais sustentáveis. E, portanto, dada esta importância desta temática e olhando esta, portanto, como disse há pouco, não só na obrigação legal, mas efetivamente existe, em teoria, se as PMEs não são obrigadas nesta fase a fazer este reporting, eu digo que, e por experiência própria da Sky Pro, na prática, isto já está quase como sendo obrigatório. Isto porquê? Porque, como falava aqui há pouco, aqui o João Monteiro, efetivamente, os bancos vão já requerer esta informação. Os próprios clientes, no caso da Sky Pro, nós fornecemos companhias aéreas, são grandes empresas, eles terão que muito em breve que reportar também os comportamentos de ESG dos seus fornecedores e, portanto, uma empresa como a Sky Pro, se quer vender às companhias aéreas, terá que, obviamente, portanto, por força da obrigação do cliente de ter este reporting de ESG. E, portanto, esta notícia que surgiu no Dinheiro Vivo, portanto, muito recente, claramente se verifica aqui que, embora sendo um tema ainda muito desconhecido das nossas empresas, isto é extremamente atual e vai ter uma evolução também, como se dizia nessa conferência que eu referi há pouco na Gulbenkian, o que não foi feito em 20 anos, será que ser feito agora em 2 anos. E, portanto, isto efetivamente
é o que está a acontecer, porque está a ser uma mudança permanente destes novos requisitos. E, portanto, eu faço aqui um pequeno resumo. Portanto, a Vera já tinha falado aqui um pouco aqui, portanto, sobre isto, sobre a evolução dos vários reportings, e podemos dizer que surge então em julho a norma europeia para o reporte de sustentabilidade, o qual é aplicável às grandes empresas, sendo a sua publicação oficial em dezembro passado, portanto, precisamente há um mês atrás, é que isto, portanto, se tornou legalmente obrigatório para as grandes empresas. Portanto, estes são os requisitos. Vou saltar um pouco este slide, porque eu penso que aqui a Vera também já explicou um pouco, portanto, sobre esta temática. E também, na mesma lógica do quem e quando, verifica-se aqui se a partir de janeiro de 24, neste momento, é obrigatório para as grandes empresas a partir de 500 trabalhadores. A partir do próximo ano será aplicável, será obrigatório fazer o reporting de sustentabilidade às grandes empresas que cumpram 2 destes 3 critérios, a partir de 2025, e posteriormente serão também, portanto, as normas serão aplicáveis também para as PMEs, e neste caso há aqui a separação entre PMEs cotadas e PMEs não cotadas. Portanto, a legislação será aplicada primeiramente para as PMEs cotadas e também para as empresas extracomunitárias. E em que situação é que estão as nossas PMEs aqui do calçado? Porque não somos PMEs cotadas, não somos PMEs cotadas, não somos grandes empresas, e, portanto, neste enquadramento foi lançado um draft, portanto, um draft de um reporting voluntário, que é o chamado VSRS, e, portanto, este VSMS é aplicável, portanto, é aplicável às pequenas e médias empresas, portanto, daí o nome também passou, esse voluntário, esta norma voluntária, portanto, uma VSRS, que é uma norma voluntária, passou a ser uma VSME, e eles classificam aqui, portanto, ela surgiu o primeiro draft em julho do ano passado, a última versão foi de novembro, pensávamos nós, mas posso dizer que esta madrugada de segunda para terça foi publicada precisamente a versão, uma nova versão. E é dessa que eu ainda tive a tempo para esta apresentação de atualizar, e, portanto, esta é a última versão aqui em vigor, e da qual vou falar um pouquinho, porque realmente isto já se aplica à nossa realidade, às nossas empresas. Deixo aqui também o site onde estão estas versões finais. Estas versões finais, existem 2 documentos. Existe o documento para as PMEs listadas e para as MIEs não listadas, ou seja, as cotadas e as não cotadas. No nosso caso, serão as não cotadas e será o reporte voluntário que é aplicável a nós. Ele, neste momento, está numa fase de discussão pública, como disse, isto aqui é um draft, e segundo a EFRAG, que é a entidade europeia, portanto, é o organismo consultivo, portanto, nomeado pela União Europeia, que está a elaborar esta documentação, a versão final será publicada para o final deste ano e, portanto, ficará disponível para todas as pequenas e médias empresas também terem já esta ferramenta de orientação de como devem preparar os seus reportings de sustentabilidade. E, portanto, quais são então os objetivos deste draft voluntário para as nossas PMEs? Portanto, ele vem, portanto, contribuir para uma economia mais sustentável e inclusiva, na lógica do cumprimento dos organismos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e das próprias guidelines da União Europeia também nesta matéria. Vem também responder às necessidades de dados das grandes empresas, disponibilizando, portanto, informação de sustentabilidade como fornecedor. O que é isto? Era aquilo que eu referi há pouco, ou seja, as grandes empresas têm legalmente que reportar, e as pequenas e médias empresas, embora não tendo esta obrigação legal, têm, por via de serem fornecedores das grandes empresas, de ter este reporting, portanto, e disponibilizar dados a essas grandes empresas que têm que seguir uma dada métrica. E, portanto, este documento vem clarificar que métrica é essa que terá que ser, portanto, realizada. Também facilitar o acesso a financiamentos e a resposta de dados de criadores e investidores. Isto é, portanto, o que falava também agora aqui o
o João Monteiro, os bancos vão exigir, portanto, estes dados, esta necessidade de dados, este reporte de sustentabilidade aos seus clientes e, mais ainda, para financiamentos, já se fala aqui nos corredores de que os financiamentos vão ser diferenciados, os níveis de spread vão ser diferenciados em função das empresas terem ou não terem estes reportings. E, portanto, vai haver aqui uma majoração de que, ok, as empresas que tenham já este reporting vão ter melhores condições de acesso ao financiamento que outras que não tenham estes reportings. Portanto, como dizia, se isto aqui, além do valor que tem que ser criado, além desta questão legal, que nós, empresas, não somos obrigados, mas por via do negócio de determinadas empresas temos que ter, também há aqui este ainda adicional de que no acesso ao financiamento vamos ter condições mais vantajosas para as empresas que tiverem este reporting de sustentabilidade. E por último, também os objetivos deste relatório voluntário, deste documento voluntário, é potenciar a gestão sustentável para um crescimento competitivo e resiliente. Ou seja, negócios, estes novos negócios que eu referi no início, que trazem valor para as empresas, vão certamente contribuir para um crescimento mais competitivo e mais resiliente. Porque, como disse, são negócios de valor e negócios que estão menos expostos à volatilidade do mercado. E, portanto, este documento, agora aqui uma breve síntese do documento. O documento voluntário divide-se em 3 grandes módulos. O módulo básico, das narrativas e o módulo dos parceiros de negócio. Existem 4 opções que as empresas podem estacionar. Portanto, nós não temos, isto aqui é uma jornada, e portanto as empresas não têm que fazer tudo já este ano, mas têm que dar os primeiros passos. E podem optar por seguir uma opção do módulo básico apenas, portanto, e apenas cumprir os requisitos do módulo básico, portanto, sem uma opção A. Podem crescer, portanto, podem selecionar o módulo básico e um outro, a narrativa ou o módulo para os parceiros de negócio, de opção B e C, ou podem ter uma maior ambição e tentar responder à opção D com resposta a todos os módulos. Portanto, isto depois depende muito, portanto, da disponibilidade, dos recursos que tiverem afetos, porque, obviamente, tudo isto vai existir alguma necessidade de ter recursos afetos para estes desenvolvimentos, mas pensando sempre que eles devem ser afetos com a lógica de pensar que vai trazer mais valor às empresas. E, portanto, dentro dos módulos, o módulo básico, que é o módulo obrigatório para este reporting, tem aqui as 3 grandes áreas de intervenção, ou seja, tem a parte inicial, de preparação, depois temos a parte ambiental, a parte das questões sociais, como se diz, e a parte em si da parte de condutas de negócio. Depois, os outros módulos estão aqui listados quais são as áreas de intervenção. Portanto, estão aqui todos, não vou aqui estar agora aqui a detalhar. Isto seria aqui um outro webinar só para falarmos um pouco de detalhar estes próprios documentos. Por último, deixo só aqui uma situação, um caso em que foi feito aqui, a própria EFRAG fez uma call no final de dezembro passado, precisamente para chamar empresas para participarem neste primeiro field test, como para mostrarem as suas dificuldades, as suas recomendações de alteração ao próprio documento e sugestões de melhoria. E eu posso dizer que a SkyPro também teve, desde o início, como temos acompanhado este processo sempre lado a lado com a EFRAG, estamos também neste field test, portanto, mostramos a nossa disponibilidade e, portanto, iremos agora durante os próximos meses, portanto, este field test correrá até abril, com um conjunto de questionários, um conjunto de recomendações, e a SkyPro estará também neste field test, porque efetivamente nós percebemos que isto tem que ser encarado não como uma obrigação, mas como uma oportunidade de gerar valor para as empresas. Pronto, é este o repto que eu deixo aqui final. Muito obrigado e estou disponível para qualquer questão, qualquer esclarecimento da vossa parte.
Muito obrigado, Ricardo, pela tua intervenção, foi bastante detalhada e muito explícita, e seguramente daqui a pouco iremos falar aqui com algumas questões que têm vindo a ser colocadas e que são prementes em relação à experiência que a Sky Pro tem neste domínio, com a sua intervenção. Eu iria passar, nós estamos absolutamente dentro da hora, portanto estamos a cumprir aqui religiosamente o horário estabelecido. Eu iria passar agora a palavra à Joana Catarino, do CTCP, que nos vai falar do reporte, como reportar práticas e desempenho ESG em PMEs. Joana, por favor. Boa tarde a todos, obrigada pela vossa presença. Cabe-me aqui o papel de tentar esclarecer e clarificar aqui os nossos participantes, nomeadamente os que estão a representar as PMEs, casos práticos, não é? Ou exemplos práticos de como é que se faz este reporte, não é? Como é que se consegue traduzir num relatório esta informação toda com estes critérios e estas temáticas do ESG. Portanto, queria só começar por acrescentar aqui um outro ponto que também já foi falado, portanto eu vou só fazer aqui um pouco um sumário do que já foi dito, quer pela parte do enquadramento legal, quer pela parte do sistema bancário, quer também pelo exemplo prático dos desafios que uma PME enfrenta, como o caso da Sky Pro. Pronto, e queria só aqui dar o exemplo, neste caso o Rui Miguel Nabeiro é agora o atual CEO do Grupo Nabeiro, não é? Em particular da Delta Cafés, e a questão da sustentabilidade, como é que foi vista por esta empresa, não é? Neste momento, um grande grupo que começou com uma pequena empresa, não é? Como toda a gente conhece a história. Portanto, a questão da sustentabilidade não é só fazer doações, é criar um negócio que seja gerador de riqueza para a comunidade. Portanto, vem muito ao encontro do que o Ricardo falou, da criação de valor, não é? É para isso que serve um negócio, mas também não está só focado na questão da parte financeira, mas também na comunidade, não é? A parte social, incluindo também a envolvente ambiental do próprio ecossistema. Portanto, esses 3 P's que constroem os 3 pilares da sustentabilidade, eu acredito que há um 4º P, que é o P de propósito, não é? Neste caso fica mesmo em inglês, em português fica igual. Portanto, este propósito será um outro pilar que deve ser acrescentado a quem está no negócio, não é? Nomeadamente a pequenos e médios empresários, que mesmo que se tornem grandes e que vão rapidamente ficar abrangidos por esta diretiva, não é? Um dia foram pequenos e criaram o seu negócio com um propósito. E não esquecer este propósito na sua estratégia de negócio e de crescimento. Não é por acaso que a Delta ficou pelo 3º ano consecutivo como a empresa melhor classificada, a empresa portuguesa melhor classificada nas 3 vertentes do ESG. Não é? Se calhar, como foi falado também pelo António Saraiva da CIP, na altura era o presidente da CIP, estas questões da sustentabilidade, pelo próprio perfil e as características do comendador, não é? Do Sr. Rui Nabeiro, sempre foram tratadas com sentimento. Não havia métricas, nem havia relatórios, nem diretivas, mas havia o lado do propósito e da motivação. Portanto, isto era intrínseco nele, conseguiu transmitir isso em mais de 80 anos de trabalho, não é? Até ao momento em que a Delta e o Grupo Nabeiro continuam a ganhar aqui nestes critérios ESG. Portanto, em termos de motivação, já foi abordado, penso que ficou completamente claro a questão da motivação ao nível do financiamento, não é? Do que se chamam as finanças verdes ou as finanças sustentáveis. Portanto, vamos chamar não obrigação, mas motivação para que haja este reporte. E queria só também abordar um bocadinho a transparência, também já foi dito pela Vera, e a questão da gestão do risco. A questão da transparência, cruzando e fazendo aqui uma correspondência com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, é perfeitamente muito comum agora em comunicações, mesmo que não sejam relatórios oficiais, até em e-mails, às vezes já aparecem para que propósito e para que objetivo de desenvolvimento sustentável está a ser aquele contributo de uma publicação ou de uma comunicação nas redes sociais. Portanto, é sempre possível explorar os objetivos de desenvolvimento sustentável nas métricas do ESG. Pronto. Isto é um exemplo aqui da Harvard Business Review, isto é
abordar o ESG, não é? Temos aqui as 3 siglas, as 3 palavras, e depois fazer questões relacionadas com os objetivos que a empresa pretende alcançar, não é? Não precisam de ser os 17, pode ser só 1 ou 2, não precisam de ser todos ao mesmo tempo, mas para cada um deles é possível fazer este cruzamento do E, do S e do G ao nível de cada um deles. Outra motivação que estará por trás, não é? Para além de tudo já foi referido, dos objetivos da diretiva de reporte e também das próprias vantagens, não é? Também esta questão da gestão de risco e do grau de cumprimento com o risco. E o risco não precisa de ser só ao nível do ambiente, como vamos ver. Também temos a questão do risco da ética e da confiança, quer como fornecedor, quer na própria corrente, não é? Da cadeia de valor no caso das PMEs de calçado, a trabalhar para grandes marcas, para grandes grupos, a questão da própria corrupção, não é? Também agora em vigor, as questões da continuidade e da segurança de dados, isto são tudo critérios e ferramentas que podem ser implementadas para trabalhar esta gestão de risco. Também a própria resiliência da cadeia de abastecimento, não é? Que sofre bastante, cruza aqui com estes riscos climáticos. Isto já tem acontecido, não é? Temos visto casos de acidentes e de problemas ao nível mais das alterações climáticas que depois interferem com o próprio abastecimento. Portanto, no caso dos riscos climáticos, temos 2 grandes tipos: os riscos climáticos físicos, que estão mais relacionados com os próprios incidentes, não é? E acidentes ambientais relacionados com as alterações climáticas, em particular inundações e as tempestades, que depois condicionam todo o abastecimento à cadeia, não é? Isto acontece Filipinas, Paquistão, Bangladesh, acontece bastante, portanto isto depois põe em causa a entrega, não é? Os prazos, e vai pôr em causa a criação de valor pela própria empresa, não é? Portanto, são as alterações climáticas a ser tratadas como um risco para para que cada um dos elos da ligação da cadeia de abastecimento. Isto é só um exemplo do que aumentou em termos de frequência e ocorrências, as questões dos desastres ambientais. Portanto, em décadas é possível verificar que isto aumentou drasticamente. E depois, para além destes riscos físicos, que são mais que óbvios, não é? Temos também os riscos da transição, a transição verde, não é? A própria evolução tecnológica que permite à empresa adaptar-se para quer os objetivos, em particular da União Europeia, mas ao nível mundial também, não é? A questão dessa adaptação. Por exemplo, a questão dos transportes, não é? Como é que vamos conseguir atingir os objetivos se o setor dos transportes não fizerem a sua transição? Portanto, a PME, que está inserida na União Europeia, tem que ter esta preocupação também como ser um motivador e acelerador desta transição. Em particular, a Agência Portuguesa do Ambiente indicou que Portugal será o país da Europa em que as alterações climáticas têm maior impacto. É muito óbvio que os países do sul da Europa são mais suscetíveis de sofrer com as consequências das alterações climáticas, temperaturas mais extremas, a seca, a questão da água é um problema grave. Portanto, estamos aqui também no pico das preocupações, como já foi referido no início. A nível mundial, temos os países onde acontecem também mais acidentes climáticos, também com um nível de risco mais elevado, mas não só são as questões ambientais. No caso, o fator que mais predomina para classificar um determinado país como um mercado de risco, não é? Como na cadeia de abastecimento de grandes grupos, o fator mais crítico é o trabalho infantil e o trabalho forçado. Portanto, Portugal nesse aspecto está bem classificado, até é dos melhores classificados. O Paquistão é o país que tem pior pontuação a nível global, mas muito incidindo e por causa deste fator do trabalho infantil e o trabalho forçado. Portanto, são tudo questões que vão parar, neste caso, ao ES, vão parar ao E, do ambiente e também da gestão. Portanto, como é que a empresa sabe as vantagens, sabe a motivação / obrigação, não é? Tem este enquadramento todo já feito. Portanto, como é que pode começar? E vou aqui apresentar mais ou menos 7 etapas para conseguirmos chegar à publicação do relatório de sustentabilidade ou de um reporte de sustentabilidade. Neste caso será ainda uma fase voluntária neste ano, mas a partir de 25 será numa questão obrigatória para algumas empresas. Portanto,
Já foi referido também pela Vera, isto é importante e é por onde se começa a elaborar o relatório de sustentabilidade, é a questão da avaliação da materialidade. E o que é isto? Isto são convites também a que fique num documento ou que fique sistematizado uma reflexão que as empresas também já fazem, de certeza, não é? Quem são as partes interessadas, não é? Para quem é que eu quero criar valor? Qual é o meu propósito? Portanto, isto é passar a um documento estas questões, qual é a missão da empresa, não é? Depois de identificar estas partes interessadas, temos a comunidade mais local, temos os clientes, temos os próprios bancos, não é? Que financiam também as empresas, temos os colaboradores, o próprio ambiente local também do ecossistema. Portanto, depois de perceber quais são as partes interessadas, o que é que a empresa deve, que questões, quer ambientais, quer sociais e da própria governação, que são relevantes quer para a própria empresa, é daí que vem a dupla materialidade, não é? Quer para a própria empresa, quer para essas partes interessadas. Pronto, e é preciso estabelecer prioridades. Esta dupla materialidade vai funcionar quase como um gráfico, não é? Eu vou criar prioridades. É muito importante para as minhas partes interessadas, mas não é nada importante para a minha empresa ou não tenho prioridade neste momento. Portanto, e vai-se aqui fazer uma conjugação dessa prioridade quer para o exterior, quer para o interior, não é? Para a própria empresa, e vamos chegar aqui às prioridades de atuação. Estas tabelas, estes mapas gráficos de dupla materialidade podem ser feitos da maneira mais criativa que conseguirem. Portanto, é muito comum encontrar esta relação com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, podemos chegar à conclusão que é muito importante para as minhas partes interessadas, para os meus clientes, por exemplo, o combate às alterações climáticas. E também é muito importante para a minha própria empresa, uma questão de custos, uma questão de otimizar, pronto. E então isso será ali uma prioridade que vai ficar no topo, quer para as partes interessadas, quer para a empresa, e será trabalhada no âmbito da estratégia da sustentabilidade do negócio. Depois de perceber então que partes interessadas têm, quais são as suas principais preocupações e como é que elas coincidem com as da empresa, vamos estabelecer um ano base, não é? Vamos dizer, ok, vamos reportar o ano de 2022 ou ano de 2023. É muito comum ser anual, não é? Este reporte, estes relatórios são normalmente publicados com a periodicidade de um ano, mas podem ser 2, por exemplo, até porque eles são trabalhosos. Portanto, é a periodicidade que a empresa considerar, nesta fase voluntária, considerar mais adequada. Portanto, com base nessa definição da baseline, do ano base, vai depois selecionar também o que é que vai medir, não é? E pode medir muita coisa. Isto são exemplos ao nível do ambiente, ao nível das questões mais sociais dos colaboradores e do governance, o que é que pretende medir? Por exemplo, na questão do ambiente, também já falar das emissões de CO2, as questões da pegada hídrica, do consumo de água, se o produto requer muita água, a origem dos materiais, a questão do ecodesign, portanto, dentro do ambiente, empresas que já têm algum trabalho feito nesta vertente, têm já muitos indicadores recolhidos, portanto, será uma questão de os coordenar todos. Ao nível social, também é habitual quem tem auditorias sociais ou quem já tem muitas visitas de clientes, é comum já ter algum reporte preparado, não é? Em particular da segurança e saúde no trabalho, que é obrigatório também, mas depois outro tipo de avaliações que podem ser feitas, ao nível da formação, ao nível da questão da retenção do talento, como é que com atração e retenção ou fixação de talento. Portanto, são exemplos do que se pode medir ao nível das questões mais sociais dos colaboradores, não é? A União Europeia, já não vamos falar de questões legais como o trabalho infantil, mas por aí fora, não é? No mundo há muitos problemas ainda associados a isso. Ao nível do governance, do B, a questão da corrupção, a questão da gestão de riscos já foi falada, as questões das remunerações, por exemplo, nos Estados Unidos há rácios entre as remunerações da administração com as remunerações relacionadas com as remunerações dos restantes colaboradores. Portanto, há aqui exemplos de que se podem trabalhar ao nível de uma gestão e da governação da empresa de uma forma justa, também para gerir esse risco. Depois de termos já os indicadores todos que queremos medir, não é? Definir um ano base, vamos definir as nossas metas, não é? Portanto, aqui vamos definir os objetivos, não é? Até ao ano seguinte ou até daqui a 2 anos,
pretende-se, escolhemos, não é? Não precisam ser sempre os mesmos, mas vamos escolhendo reduzir as emissões de carbono, reduzir os desperdícios, o uso de água. Ao nível das metas sociais, também a questão, por exemplo, da retenção dos colaboradores, da rotatividade, questão também dos próprios salários, reduzir essas diferenças homens-mulheres, por exemplo, essas metas que ainda estão prementes. Ao nível da governança, a questão da transparência, por exemplo, isso são o que a empresa vai escolher medir e definir objetivos, não é? Não precisa definir objetivos para tudo o que mede, mas vai definir aqui quais são as suas metas. Como o Ricardo falou também, a questão da análise do desempenho, não é? Ir medindo, não fazer tudo de uma vez, mas ir começando devagarinho, não é? E pontualmente fazer uma avaliação e perceber o que não está a funcionar, o que é que precisamos de recolher de outra forma, porque até se distribuíram inquéritos e quase ninguém respondeu, portanto, este método não está a ser eficaz, vamos trabalhar de outra forma, portanto, este momento de reflexão também é importante. Neste caso, o que é que nós recomendamos? Que se inicie logo no início de um ano a preparação do relatório que vai ser publicado no ano seguinte, por exemplo, agora em janeiro, não é? Começar já a preparar os KPIs que eu quero medir, que metas é que eu vou querer alcançar, para que depois não cheguemos ao final do ano e devia ter perguntado isto em junho, não é? Porque depois já foi a oportunidade. Portanto, esta questão de refletir o que é que pode ser feito para melhorar é também uma etapa importante. Com as metas definidas, não é? Precisamos de definir ações, recursos, datas para a sua implementação, avaliar periodicamente como é que esse plano está a correr, não é? Portanto, isto é um plano de ação para implementar as metas ESG, metas realistas, objetivos SMART, implementar o plano, não é? Tornar a medir os indicadores que eu decidi recolher, portanto, manter este espírito do que são as normas dos sistemas de gestão, a 9001, a 14001, da segurança também, portanto, é importante acompanhar os KPIs de forma periódica, não é? Não só no final do ano. E, por fim, publicar o relatório. Como a Vera referiu, terá que ter um formato eletrónico. No caso das empresas que vão ser obrigadas, ele vai ser auditado por um género de um contabilista ou por um ROC certificado para estas questões do ESG. Portanto, esta publicação pode ser feita de uma forma mais ousada, mais criativa, com mais design, com menos design, ou um relatório simples, isso depois fica ao critério de cada empresa, não é? E também vai sendo sempre uma melhoria e uma evolução constante. Portanto, o que é que ferramentas que facilitam uma rápida publicação deste relatório, de um primeiro relatório? São ferramentas que podem ser a ISO 14001, que é a norma do Sistema de Gestão Ambiental, pode ser a norma SA 8000 da responsabilidade social, também temos algumas PMEs calçado certificadas, e também, mais recentemente, também temos colaborado com empresas na certificação B Corp. Estes três referenciais de certificação são boas ferramentas para apoiar uma empresa, pelo menos numa primeira fase, a implementar as ações necessárias para poder fazer o seu relatório. Também já foi referido que estes relatórios vão ter que seguir as normas, o ESRS são as normas que vão ficar em vigor. Até à data foram utilizadas as normas GRI, que são normas voluntárias, não eram obrigatórias, que também serviram muito de base a esta publicação das normas de ESRS mais recentes. Portanto, com base nos trabalhos que já têm sido desenvolvidos, não é, com as certificações, certamente este trabalho e este primeiro relatório de sustentabilidade será mais fácil de publicar. Queria só mostrar alguns exemplos. No caso de um primeiro relatório que foi publicado pela Carité, que teve a colaboração do centro na sua elaboração e também no tratamento gráfico e depois da sua publicação também. Portanto, aqui são exemplos de reconhecimentos que a empresa já tem e que podem ajudar também a demonstrar como é que está a visão da empresa, como é que estão os valores da empresa, não é? A estratégia que a empresa tem utilizado. Portanto, aqui do lado esquerdo são as questões mais sociais. O IG Index tem a ver com uma publicação que tem que ser preenchida por parte das empresas, um questionário que também depois dá alguma visibilidade perante grandes grupos e grandes marcas, e as questões da certificação, no caso da Carité, da qualidade e do ambiente.
Aqui é uma ligação entre a matriz de materialidade que a empresa fez com os objetivos de desenvolvimento sustentável que são impactados, portanto é uma forma de apresentar esta informação. Agora, um outro exemplo de uma empresa também que está considerada como das mais sustentáveis no mundo da moda, a EcoAlf, também tem aqui algumas metas ESG que eles se propuseram, a questão do propósito, não é? Por exemplo, aumentar o número de mulheres nos quadros de gestão, depois a classificação do B Corp, 99 em 200, querem aumentarem relativamente a 2018, estes já são resultados. Ao nível do produto, nas questões também do plástico reciclado, as unidades vendidas por países que foram atingidos, portanto, alguma dinâmica da empresa, não é? Dos resultados que a empresa alcançou. Ao nível mais social, também projetos de voluntariado, a questão do valor, a EcoAlf também tem uma fundação, portanto, valores que a empresa consegue angariar com o contributo também da comunidade, não é? Para estas fundações de voluntariado. Ao nível da questão do ambiente, a questão da neutralidade carbónica nas lojas, os resíduos, as emissões de CO2 que foram prevenidas também. Portanto, são formas de apresentar os resultados que depois são graficamente o mais engraçadas possível. Voltando ainda à Delta, também outra forma de o que é que estão a fazer para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, como veem, há mesmo muitas formas de mostrar os resultados. Aqui é dando um logo, primeiro também começam por estabelecer e depois fazer relatório, reporte de grandes metas que foram atingidas, certificações, na qualidade, na questão do ambiente, na segurança também, e ao nível mais da gestão e da governança. E outro exemplo da matriz de materialidade, também o que é que vai ser para monitorar, o que é que vai ser para gerir, o que é que vai ser o condutor, não é? Como objetivos das metas ESG. São exemplos que podem servir de inspiração para que em 2025 tenhamos aqui alguns relatórios de sustentabilidade. O centro está disponível para comatar aquele problema que foi aqui falado pelo Ricardo, que tem a ver com o conhecimento. A questão do conhecimento ao nível das PMEs é ainda reduzido nesta temática, portanto, nós o que pretendemos é ajudar as nossas empresas, o nosso setor, a responder quer à questão bancária, que vai ser a primeira, quer também aos seus clientes, que à partida serão o segundo fator de motivação para que haja os reportes de sustentabilidade. Obrigada, então, até já. Muito bem, muito obrigado, Joana. E passamos agora ao período dentro da hora. Nós tínhamos previsto para as 15h55, são um pouco mais de 16 horas. E temos aqui uma outra questão, mais 2 ou 3 que eu, entretanto, fui coligindo ao longo da sessão. E reforço aqui o convite para que os participantes possam utilizar este período de questões e debate para colocar questões específicas que tenham em relação a esta matéria a qualquer um dos palestrantes. Uma das primeiras questões que surgiu, eu vou direcionar para o João Moreira, que tem a ver com o facto de uma empresa ter referido que já recebeu um rating ESG por parte de uma entidade bancária, e eu tenho conhecimento, pelo menos mais uma, que já recebeu. Portanto, já tínhamos conhecimento do ano passado de uma outra empresa que tinha recebido esse rating. E a questão é porquê, qual é a base e, digamos, se o preenchimento de questionário futuro de questionário pode ou não alterar esse rating atribuído. Olha, eu vi essa questão da Teresa Golão. Eu só posso tentar adivinhar, sem saber quem é o banco e sem saber qual é que é a empresa, posso só tentar adivinhar. Se for uma grande empresa cotada, as grandes empresas cotadas publicam relatórios de sustentabilidade. Pronto. Se for, elas publicam relatórios de sustentabilidade perfeitamente públicos e, portanto, os bancos já vão buscar essa informação pública. Claro. Alternativamente, costuma-se dizer que quem não tem cão caça com gato e, portanto, as empresas, os bancos
vão à procura de informação, mesmo que não tenha submetido informação delas. Portanto, todos os bancos, uns mais sofisticados, outros menos, têm formas de ir buscar a informação. Em alguns casos, alguns tinham alguns questionários também que colocavam aos seus clientes, noutros a informação que eles vão buscar publicamente. Eu vou dar um exemplo, que pode ser um destes casos. Por exemplo, uma das coisas que os bancos fazem para a avaliação de risco, ESG, é uma das coisas que faz parte dos questionários que estão na nossa ferramenta, que é a avaliação dos riscos físicos numa empresa. Portanto, uma empresa de calçado tem uma fábrica, algures, tem uma avaliação, consoante a localização desta fábrica, uma avaliação do risco físico a que aquela fábrica está sujeita a terremotos, incêndios, inundações, etc, etc. Portanto, há informação pública sobre as localizações das empresas e os bancos vão buscar essa informação e atribuem um rating de risco. Portanto, essa pode ser uma das coisas que contribui para esse rating ESG. Mais do que isso não serei, mas não posso especificar. Agora, a resposta à sua pergunta especificamente, não há dúvida nenhuma. Ou seja, quando as empresas começarem a preencher a informação que ficar preenchida no portal é aquela que vai ser válida. E neste momento os bancos chegaram à conclusão que, em vez de andarem eles a buscar informação de forma isolada e desestruturada, o melhor é pedir uma vez às empresas a informação e elas depois disponibilizam. Uma das questões, agora aproveitando a sua resposta, deduzo que o questionário, eu não vi o questionário, terá questões quer qualitativas, quer quantitativas. Sim. Digamos, as evidências, tem que existir evidências que suportam as respostas. Uma questão, e como é que é verificada, excelente como é que são verificadas as respostas? Excelente pergunta. Eu vou começar na realidade são 4 questionários, muito brevemente. Há um questionário ESG, portanto, perguntas sobre ambiente, perguntas sobre responsabilidade social e sobre governança. Há um questionário sobre taxonomia. Taxonomia é um palavrão que vai entrar rapidamente no léxico das pessoas. É basicamente uma caracterização. Se houver aqui algum biólogo, o biólogo saberá o que é uma taxonomia das espécies. Aqui a taxonomia das empresas é uma caracterização das atividades das empresas. É sobretudo ambiental. Portanto, a caracterização se a atividade é uma atividade que prejudica ou não determinados desígnios ambientais que estão definidos. Depois há a calculadora dos riscos físicos, que eu já mencionei, que é avaliar se as localizações físicas estão em alto risco ou não, e uma calculadora de CO2, que é para calcular basicamente a pegada carbónica. A calculadora de CO2, por exemplo, é muito quantitativa. Qual é o consumo de energia que tem, o consumo de água, portanto, que tipo de energia é que utilizam, se é de fontes renováveis ou não, se tem painéis fotovoltaicos, não tem painéis fotovoltaicos, portanto, é eminentemente quantitativa. Por exemplo, o ESG é eminentemente qualitativo. Portanto, realmente tem as duas coisas. A validação. Há possibilidade na ferramenta de serem colocadas pelas empresas evidências, seja por forma de comentários, sob a forma de anexos. Por exemplo, uma das perguntas que é feita, alguns na parte de responsabilidade social, é: as empresas têm alguma política anticorrupção, digamos assim, ou temos alguma política de avaliação de fornecedores, ou temos alguma forma de garantir que os nossos colaboradores podem reportar situações anómalas. Portanto, esse tipo de perguntas podem ser, naturalmente, consubstanciadas ou reforçadas com um anexo que pode ser colocado na ferramenta. Não há qualquer tipo, neste momento, com toda a transparência, não há qualquer tipo de auditoria executada às perguntas. Portanto, com toda a transparência, as empresas, se quiserem, vão lá e mentem com todos os dentes a informação que tiverem. Naturalmente, eu não recomendo que isso aconteça porque, mais uma vez, repito, mais tarde ou mais cedo, as auditorias surgirão, alguém ser apanhado a ter alguma penalização. Mas neste momento o reporte é voluntário. Eu acho que isto, volto a repetir, o objetivo disto não é dar uma paulada nas empresas ou nos bancos, neste momento de todo. É consciencializar, colocar as empresas a preencher informação que é considerada importante do ponto de vista regulamentar para que as empresas façam esta jornada de sustentabilidade, e estamos, mais uma vez, numa fase de recolha de informação e sistematização da situação atual. Eu acredito que mais à frente irá ser sofisticado todo o processo de auditoria e depois, eventualmente, a respectiva paulada ou penalização.
Portanto, neste momento não existe nada disso. O que existe é uma vontade da União Europeia de colocar as empresas conscientes do sítio onde estão e da jornada que têm que fazer. Portanto, é extremamente positivo neste momento ainda. Pois, sim, sim. Uma outra questão, e desculpe estar a insistir, mas já agora aproveito aqui as 3 ou 4 questões que tenho mais dirigidas assim, depois colocarei outros palestrantes, que tem a ver com o impacto, quer dizer, a avaliação que é feita, de que modo vai impactar, digamos, em termos, por exemplo, de taxas de juros ou outros, para as empresas. Isso está minimamente, digamos, calculado, ou será numa fase inicial meramente indicativo? Rui, volto a repetir aquilo que disse, que é, neste momento a resposta ao questionário só pode influenciar de forma positiva. Isto porque a maneira como a regulamentação bancária está feita, a ausência de resposta significa o pior de tudo. Portanto, os bancos, eu vou-lhe dar um exemplo, os bancos têm que calcular um rácio que chama-se o Green Asset Ratio, o GAR, não sei como é que é em português, peço desculpa, mas digamos, o quão verde são os ativos dos bancos. Portanto, os ativos fazem empréstimos às empresas, se eles fizerem empréstimos a empresas verdes, o rácio é melhor, se fizerem empresas cinzentas, o rácio é pior. As empresas para o qual não tem resposta contam pior de tudo. Portanto, o banco, se não tiver resposta das empresas, vai ter um rácio que é o pior de todos. E, portanto, vai ser sempre penalizado. Neste momento, repito, não há nenhuma penalização aos bancos, mas ele não vai ser penalização, vai ter um valor muito baixo, portanto, vai começar a surgir uma situação reputacional. A primeira coisa que os bancos vão fazer é, temos que arranjar informação das empresas. E a informação que as empresas vão preencher só vão poder beneficiar os bancos e também nesta primeira fase só as empresas. Só pode beneficiar. Só para esclarecer um último ponto que tem a ver com o calendário, quer dizer, algumas empresas já foram contactadas, nomeadamente em fase piloto, pelo que percebi. Agora, a generalidade das empresas, qual é o calendário que está previsto para começarem a receber, digamos, o acesso ao portal, para serem contactados? Obrigado, Rui. Nós estamos neste momento numa fase de beta usage. Portanto, não está neste momento ainda aberto ao mundo todo. Portanto, estamos a fazer contactos através das associações. Portanto, este é um deles que estamos aqui a fazer. Estamos a fazer com outras associações e, portanto, estamos a convidar as empresas em regime voluntário através das associações. E eu estendo imediatamente aqui o convite a todas as pessoas que aqui estão para, de forma voluntária, participarem nesta fase. Portanto, esta fase tem as vantagens, como eu disse, começarem a perceber onde é que estão, o tipo de perguntas. A Joana teve uma apresentação bastante extensa, faço aqui um pequeno parênteses, uma apresentação extensa acerca das várias coisas que são necessárias fazer. Eu acho que um bom ponto de partida para uma empresa que está a começar aí deixa ver o que é que os bancos solicitam, porque na realidade muitas das perguntas que nós solicitamos, o questionário ESG Simples é um questionário que está perfeitamente alinhado com o CSRD, que foi mencionado pela Vera, pelo Ricardo e pela própria Joana. O CSRD é a legislação para as empresas. E, portanto, vocês ao responderem aquele questionário e vêm lá, então é isto que nos estão a pedir, é isto mesmo, é isto que vai ser pedido. E, portanto, é uma ferramenta grátis, com um apoio que vocês podem, neste momento, ter e usufruir, e onde podem preencher informação para perceber quais é que são as obrigações que vão ser solicitadas às empresas. Portanto, em relação ao calendário, neste momento e durante os próximos 6 meses, é uma fase chamamos a fase 2 beta, e portanto é por convite que estamos agora aqui a estender a todas as empresas que estão aqui presentes, e portanto quem estiver interessado, Rui, através de si, antigamente será assim, portanto elas transmitirão a si o seu interesse e depois nós, a partir daí, tipicamente fazemos uma demonstração do portal e da informação, portanto damos um pouco mais de informação e depois com materiais de apoio as empresas entrarão com o utilizador e entrarão a preencher a informação. A partir da segunda metade do ano, então aí é que acreditamos que, de acordo com o calendário, vai ser aberto à generalidade das empresas. E isso significa que é quando eu acredito que, mesmo aquelas que não fizeram nada, vão começar a ser contactadas pelos comerciais dos bancos no sentido de preencher a informação. Muito bem.
bastante esclarecedor. Há aqui já uma última questão para si. A CIBS irá disponibilizar às PME algum tipo de ferramenta de reporte, a ESG? Sim, portanto, este portal de empresas que eu mencionei Terá tem suporte. os questionários, tem a seguir no final, vou dizer, é uma das cenouras que nós usufruímos. Vamos ser honestos, isto é chato para todos, portanto, é uma tarefa adicional que toda a gente vai ter que fazer, e em particular as empresas. Aquilo que nós sempre procuramos fazer é tentarmos fazer o mais simples possível, com muitas ajudas. Qualquer pergunta que seja mais complexa e obscura, e algumas perguntas obscuras têm uma ajuda e têm uma referência da regulamentação, quando assim é relevante, e do decreto-lei ou a regulamentação que justifica essa pergunta e que vai ajudar as empresas. No final há um relatório, que as empresas, este é o meu relatório de ESG. Muito bem, muito bem. Obrigado. Eu tinha aqui uma questão para o Ricardo. No fundo, a Sky Pro, por aquilo que o Ricardo disse na sua apresentação, de certa forma antecipou-se, não é? Se eu percebi, com a preparação de um relatório de sustentabilidade, acrescento agora também com digamos, já é uma empresa certificada ISO 14001 e está, digamos, avançou também para a certificação B Corp. Porque digamos, este foco nestas, vamos chamar assim, ferramentas estratégicas por parte da Sky Pro? Nós começamos aqui a percebermos, como disse, nós sempre tivemos uma visão de estarmos na linha da frente dos setores em que atuamos, porque somos também uma marca de referência internacional no nosso setor. E, efetivamente, nós já vemos com esta tendência desde 2019, 2020, depois houve ali uma paragem com a pandemia, mas claramente notamos esta transformação muito rápida. E acreditamos, conforme te disse, que isto vai representar uma parte importante do nosso negócio nos próximos anos. E também do que lemos, das conversas que temos com os nossos clientes, este caminho da circularidade, este caminho da sustentabilidade são caminhos sem retorno, ou seja, ou apanhamos o comboio, temos aqui uma opção, ou apanhamos o comboio ou esperamos pelo comboio seguinte, mas já pode vir mais tarde. E, portanto, nós queremos estar na linha da frente e sabendo que isto está na agenda dos nossos clientes, está na agenda das nossas partes interessadas, portanto, quer a nível dos acionistas, quer a nível dos nossos fornecedores, quer a nível dos nossos clientes, portanto, todas as partes interessadas, isto é um tema atual, queremos estar nessa linha da frente. E, portanto, criamos este departamento, temos uma pessoa aqui, portanto, que está dedicada a full time a estas tarefas. O caminho que fizemos também da certificação ambiental, agora da B Corp, é um caminho neste sentido, e efetivamente nós esperamos ter tanto o nosso reporte de sustentabilidade em 2023, portanto, relativo a 2023, portanto, que sairá até maio de 2024. Já agora recomenda-se que estes relatórios de sustentabilidade sejam lançados em simultâneo com o relatório financeiro, e portanto nessa lógica nós precisamos e queremos ter essa vontade de ter esse relatório de 2023 e porque não seguir as métricas mais recentes e as diretivas da União Europeia. E portanto, como disse, como já referi, estes drafts estão mesmo na queima, ou seja, estão mesmo em ebulição. O último disse saiu na madrugada há 2 dias, portanto, nós vamos já seguir essas orientações com um primeiro exercício, e este teste piloto também é uma oportunidade porque vamos tal como a CIBS disse, tenho um conjunto de empresas para esta fase beta, para testar, para validar, é uma aprendizagem. Esta call também da EFRAG também foi para nós tomada como realmente uma grande oportunidade para nós estarmos na primeira linha, estamos a par do que se faz de mais recente e também aprendermos, portanto, porque isto é um processo de aprendizagem, como disse, não há nenhuma empresa que vá conseguir fazer o melhor relatório do mundo no espaço de 2 anos, isto aqui é um facto, mas há que fazer esta construção e dar os passos, e portanto nós Sky Pro estamos a dar esses primeiros passos, e recomendamos às empresas do setor, porque isto não é apenas em Portugal, é global, e nós podemos diferenciar-nos por esta via, e certamente, como disse, gerando valor e valor esse que
possa ser partilhado pelas empresas, pelas partes interessadas e pelo ambiente. Muito bem, muito obrigado, Ricardo. Eu tenho aqui uma questão para a Vera em relação à legislação. Rui, peço Sim, desculpa, força, João. eu só queria acrescentar uma coisa que o Ricardo disse, que tem toda a razão e queria reforçar. Não vamos fazer logo à primeira um bom relatório de ESG. As empresas cotadas em Portugal, há 48 empresas que são obrigatórias a preencher relatórios ESG, e em particular um relatório de taxonomia. Para terem uma ideia, isto é dados do ano passado, elas já foram obrigadas a fazer. Eu tenho aqui assim alguns dados. Há 48 que têm que reportar e apenas 21 delas reportaram corretamente. As restantes 27 ou não reportaram ou reportaram com erros que não estão, portanto, alinhadas com a regulamentação. Portanto, mesmo as cotadas estão neste momento a fazer erros no preenchimento. Portanto, não há aqui que ter medo de preencher perfeito logo à primeira, porque não há expectativa que isso aconteça. Eu queria só reforçar exatamente isso, ou seja, porque a própria regulamentação, conforme disse, como vêem, este draft de voluntário surgiu em julho, já vai na 4ª versão e a última saiu há 2 dias atrás, ou seja, o próprio organismo consultivo da União Europeia está em aprendizagem, está em resolução. Portanto, isto é a altura ideal para nós termos entrado nesta fase beta de aprendizagem e de facto, quando num espaço temporal de 2, 3 anos for definitivamente obrigatório e já ia doer, nós já estamos todos muito bem preparados e estamos num passo face à nossa concorrência de outros países que vão ter que preparar, porque isto são exercícios complexos, custam a perceber bem todos os mecanismos de ligação e, portanto, feita esta aprendizagem, é um ganho para todos, porque estamos na linha da frente para este desafio. Obrigado. Eu tinha aqui uma questão para... Obrigado pela intervenção, João, e depois pelo facto do Ricardo ter completado. Vera, eu tenho aqui uma questão que tem a ver com a legislação, com o enquadramento legal. Portanto, o enquadramento legal atual não prevê a possibilidade, a obrigatoriedade das PMEs não cotadas fazerem relatórios de sustentabilidade, mas achas que há alguma possibilidade no futuro próximo de se vir a ocorrer? Já vimos que, apesar disso, digamos, há aqui um enquadramento do ponto de vista de mercado e do ponto de vista das entidades bancárias para que as PMEs o façam, de alguma forma. E do ponto de vista legal, achas que isso mais tarde ou mais cedo vai ocorrer? Qual é a tua perspectiva? Pronto, isso é um bocadinho futurologia, não é? Já está definido o calendário para esta implementação. E de uma forma ou outra as empresas vão ter que reportar, por isso há necessidade de se prepararem e também usar os relatórios de sustentabilidade como uma ferramenta de diferenciação no mercado. Não consigo dizer se vai ou não ser obrigatório. Muito bem. Por último, uma questão, obrigado, Vera. Uma questão para a Joana, que foi colocada por um participante, que tem a ver com a comunicação do relatório de sustentabilidade. A quem deve ser comunicado o relatório de sustentabilidade? Joana, não sei se estás... O reporte é de acordo com o calendário que foi apresentado, não é? Que ainda agora falamos, na questão das datas, o reporte terá que ser público, não é? Portanto, o mais usual será no site, não é? Porque isto é para ficar disponível às partes interessadas, portanto, tem mesmo que ficar da forma mais pública possível e, eventualmente, sempre que for solicitado por alguém que não estava identificado como parte interessada, a administração poderá decidir se divulga ou não, mas em princípio será num site da empresa, não é? Hoje em dia a comunicação é essencial no negócio, portanto o que não faltam são plataformas e meios para comunicar, portanto estas ferramentas podem ser, como a Vera referiu ainda agora, não é? E são ferramentas que vão acrescentar valor ao próprio negócio, não é? Hoje em dia não é só produzir e descartar, não é? Estamos numa era diferente da produção e do negócio e da estratégia das empresas, portanto será para reportar publicamente, sim. Obrigado, Joana. Estamos agora na fase de conclusão deste webinar. Eu tenho só aqui um anúncio para fazer. Nós vamos organizar mais um webinar sobre esta temática. O objetivo é aprofundar em alguns dos domínios associados aos relatórios de sustentabilidade.
nomeadamente domínios associados à estratégia, à materialidade e aos KPIs. E, portanto, vamos organizar um webinar, irão receber informação sobre isso em breve. ESG e sustentabilidade, a nova visão sobre ação e reporte, que terá a participação da Inês dos Santos Costa, que é consultora no âmbito da economia circular e que recentemente adjunta do Ministro do Ambiente para esta área. Portanto, em breve irão receber comunicação sobre este novo webinar, que se vai realizar no dia 30, às 18h30. Termino agradecendo a todos os participantes que estiveram connosco. Ultrapassamos as 130 pessoas neste webinar, e agradecer às pessoas aos oradores que estiveram connosco e que nos elucidaram, tenho a certeza, muito bem, sobre esta temática. Como diz uma participante, as intervenções foram bastante elucidativas e estou de acordo. Portanto, muitíssimo obrigado pela vossa presença como oradores, e disponham sempre também da nossa parte, sempre que necessitarem, de informações sobre a fileira de calçado em termos de relatórios de sustentabilidade. Estamos aqui disponíveis para o que for necessário. Muitíssimo obrigado a todos e até uma próxima. Obrigado a todos, foi um prazer.